Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do Entrevistas, o novo podcast da Michael Page. E para todos vocês que estão aqui nos assistindo, nos escutando, não deixem de seguir a gente já no YouTube, aciona o sininho já para ser notificado quando vierem os novos episódios, assina o nosso canal já lá no Spotify, já começa a nos seguir para que você não perca nenhum conteúdo. E esse episódio, ele está sensacional. A gente vai falar aqui como as redes sociais podem beneficiar a carreira de um executivo. Tenho dois convidados fantásticos, eu tenho certeza. Já pega papel e caneta já que vai sair muito insight já para que você possa entender o que vem pela frente. Mas para a gente começar, eu quero já começar pedindo, Letícia, quem é você além do seu currículo? Bom, muito prazer. Meu nome é Letícia. Sou diretora de vendas aqui na frente de Page Outsourcing. Um pouquinho fora do currículo. Sentados aqui, acho que não dá para ver, né? Mas eu tenho 1,90 m, fora o saltinho. Fora do currículo, fui atleta por 11 anos de vôlei. Joguei no Brasil, joguei nos Estados Unidos, até cair aqui nessa carreira de executiva de RH. E fora do vôlei hoje, sou uma jogadora de beach tênis. Adoro jogar baralho e tomar café. Demais, adorei. Mas, gente, isso daqui que a Letícia falou é pura verdade. Eu, 1,94, a Lê 1,90 e eu vou deixar aqui como nosso super convidado se apresentar e vocês verem que hoje esse episódio aqui tá à altura, efetivamente. Tiago, quem é você além do seu currículo? Bom, Ricardo, um prazer estar aqui, ser a pessoa mais alta do bate-papo aqui com 1,96 m. E olha que é raro, hein? Temos um papo de altíssimo nível aqui. Bom, o Thiago é pai do Tomás, pai do Murilo, motociclista aí de coração, apaixonado por novas tecnologias, câmeras, drones, o que você pode imaginar, assim, early adopter de qualquer coisa, né, que seja aí, que tenha uma função tecnológica. Também é diretor da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Um executivo da nova economia, né, ligado em gestão de pessoas. E uma curiosidade, né, animador de festa infantil também, né, adora a fantasia, brincar com a criançada. E se eu puder dar mais uma descrição, ele é influenciador de compras de qualquer tipo de device eletrônico. A última vez que eu pedi para ele me apresentar a câmera que ele tinha nova lá no evento, tive que comprar já na sequência. Então eu tenho que tomar cuidado aqui que eu peço de indicação para ele. Tem uma boa conversão aí de produtos. Muito bom. E para a gente começar, a gente falar como as redes sociais podem beneficiar a carreira do executivo. Talvez começar dando um passo, e eu vou começar por você, Letícia. Redes sociais. Quando que você percebeu que redes sociais estavam começando a impactar não só a sua vida pessoal, mas começando a ter um impacto no trabalho? Vamos começar a tentar resgatar aqui como chegou para cada um. Acho super legal, né? A vinda do LinkedIn não tem como a gente não mencionar quando a gente fala de redes sociais em trabalho. Então, começando um pouquinho lá atrás, acho que eu sou muito da época do Orkut, do MSN, então a gente já interagia ali na época de faculdade. Então, a gente fala de redes sociais, de networking, e a networking começa na época de faculdade, né? Então, a gente começa a ter essa interação com colegas, com pessoas, em círculos que a gente tem assuntos em comum, afinidades. E aí você começa a ser inserido numa cultura que, se você não está lá, você para de fazer parte das conversas. Então, para você estar atualizado do que está acontecendo, até os joguinhos, as brincadeiras online, elas começam a acontecer 100% online. Então, acho que eu comecei a ser inserida desde a adolescência, né, para minha adolescência, dentro desses grupos na escola, na universidade, até o mundo profissional. E aí sim a gente começa a olhar muito mais para um Facebook, agora muito mais, obviamente, o LinkedIn e, por incrível que pareça, Instagram cada vez mais também com esse vínculo comercial e não só mais pessoal. E para você, Thiago, como é que chegou aí redes sociais? Em que momento você percebe aí que você começa a estar super inserido? Olha, você sabe que eu sempre fui executivo de multinacional e pesava um pouquinho para mim aquele sentimento de que eu não deveria me posicionar nas redes durante um certo momento, que não fazia parte do meu papel, seja como presidente, diretor, seja em qual momento da minha carreira, assim. Só que eu acho que, apesar de estar nas mídias sociais, como a Letícia falou, né, de maneira pessoal, faz mais ou menos 6 anos que eu comecei a explorar mídias sociais mais profissional. E mesclando as duas coisas, mesclando a minha presença pessoal com a minha presença profissional. Quando eu comecei,
eu fui taxado de louco, acho que eu fui taxado de isso né, non-compliant, né? Você não deve fazer isso, olha, não é como a empresa quer fazer. Eu acho que eu recebi uma ligação por dia de marketing, eu recebi uma ligação por dia de algum, né, de alguém lá do nosso headquarter, né, global na Inglaterra, falando, olha, não é assim que a gente quer fazer, não é esse tipo de conteúdo. Só que em seu momento, me parecia certo. Sabe aquele sentimento que você tem de que, olha, o conteúdo vai estar aqui? Tá tudo migrando, tá saindo da TV, indo para a palma da mão, o conteúdo tá saindo ali do blog, ele tá indo aqui para a mídia social que está no teu celular. Apesar que 6 anos atrás, a gente está falando ainda que a gente já estava provavelmente no iPhone 6, no Android 10, mas eu já tinha aquele sentimento de que eu tenho que produzir conteúdo para isso aqui. E aí foi onde eu comecei. Eu estou no LinkedIn há muitos anos, desde 2004, acho que desde o comecinho do LinkedIn no Brasil. Essas outras mídias também, YouTube, Facebook, o próprio Instagram também. Engraçado que Instagram, cara, eu fui muito novo no Instagram. Eu entrei no Instagram em 2018. É recente, se você pensar bem, né? Tem gente que está no Instagram há muito mais tempo. Eu estava relutante em entrar no Instagram, porque como eu era e sou, né, executivo, eu sempre me pertenci, tinha aquele sentimento, né, de pertencimento ao LinkedIn, não no Instagram. Né? O Instagram sempre foi uma mídia pessoal. E eu acho que eu mudei essa chave. Hoje eu estou em todas e todas elas eu ativo de maneira parecida. Lógico, cada uma com a sua linguagem. Mas estou para te falar que o Brasil, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, na Regular Spaces, o Brasil é o número 1 de geração de leads em mídias sociais. E 80% desses leads vêm de maneira orgânica, porque além de mim eu criei uma base embaixo de colaboradores que fazem a mesma coisa. Olha só que interessante. E é muito legal a gente notar como, quando a gente fala de rede social, né, toda a evolução, aqui já saiu o Orkut, já saiu o Facebook, Instagram, LinkedIn, faltou a gente falar do Twitter, mas para mim acho que o grande aspecto é a gente entender como a forma de se relacionar, ela teve uma evolução, mas no final somos todos seres sociáveis, né? Eu sou de São José do Rio Preto, a gente se reúne e ia na praça para falar dos assuntos em comum, e se você não ia para a praça, você estava fora ali daquela inserção. Agora, uma coisa é fato, né? Quando a gente fala de recrutamento, e aí eu vou puxar para a Letícia, antes, quando eu entrei na Page, olha só, eu fui treinado a falar, né, para os nossos clientes. Nosso diferencial competitivo é que nós temos a maior base de candidatos, né, do Brasil, da América Latina, porque naquela época o LinkedIn não tinha ainda a força que se tinha e hoje, naturalmente, isso trouxe aí um acesso gigantesco e isso definitivamente mudou e potencializou a forma de recrutar. Hoje, como é que você enxerga, Letícia, quando você fala de recrutamento, né, olhando esse mercado, rede social, o que são os insights que vêm? Legal. Eu sempre dou uma risada quando falam do banco de dados, né? O banco de dados ele é uma foto estática de uma coisa que é viva, né? Então eu brinco sempre que é perecível. Então passaram 2 semanas, você já não tem mais aquele banco de dados, já está desatualizado. Então hoje, ainda mais nesse mundo super acelerado que a gente vive, a gente tem que estar constantemente atualizando esse banco de dados. E obviamente a rede, né, que a gente consegue acessar ali são as mídias sociais. Então acho que adaptar a comunicação para cada uma das mídias, quando a gente fala de atração, é crucial. Quando a gente fala da atração dentro de mídias, também é o público que a gente quer alcançar. Então, se eu estou falando de um processo seletivo para estagiários e trainees, será que eu vou encontrar esse público no LinkedIn? Talvez o Be Real, que é a nova, né, rede social do momento, seja muito mais fácil a captação desse público jovem. Então, as mídias sociais vieram para revolucionar, com certeza, o mercado de recrutamento e seleção. Então, antigamente a gente tinha aquele porta a porta, deixe o seu currículo. Hoje, por conta da LGPD, nem mais o currículo impresso a gente pode receber. Então, com certeza, atualizou aqui 100% a forma de trabalhar. Mas hoje dá um alcance muito maior, a gente consegue recrutar pessoas de qualquer lugar do mundo e realmente targetear, e aí a gente começa a falar de formas de como eu localizo o público, em qual das mídias, qual é a linguagem. E um ponto acho que é super importante que você trouxe nas suas mídias é a autenticidade. Então, a gente sempre vai se comunicar com o público, seja uma empresa, seja a pessoa física, da forma autêntica. E aí sim a gente consegue ter essa ressonância com os candidatos no mercado. Até para complementar um pouquinho do que a Letícia trouxe, que eu achei fantástico, que eu sempre usei a frase, brincando com o pessoal, assim, que você é contratado pelo LinkedIn e demitido pelo Instagram. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Não é para ninguém apagar o Instagram, não. É que assim, no LinkedIn é onde a gente geralmente explora a mídia de maneira profissional, você enaltece suas qualidades,
onde você pensa 2 vezes antes de você publicar um comentário, porque lá tem seu nome, seu sobrenome, né? Onde você trabalha. Você tem um sobrenome corporativo trabalhando ou não no LinkedIn, né? E outras mídias profissionais. Estamos pegando o LinkedIn aqui porque é a que está mais fácil. E muitas vezes as pessoas confundiam isso, né? Então ela era 2 pessoas diferentes. Ela tinha um perfil do Facebook. A foto já era bem A diferente. foto era diferente, né? Eu lembro, muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa americana, onde a gente fazia o processo de seleção às cegas também. E tinha uma área específica que só analisava as mídias sociais do candidato. Você não tinha acesso, que era o contratante. E ela trazia um ranking, umas estrelas, de como o cara se posicionava em cada mídia e se tinha alguma questão que podia ser ali nociva para o negócio. Porque era um negócio de multiprodutos. Então, por exemplo, eles não queriam contratar alguém que já tinha ido na mídia falar mal do produto, por exemplo. Né? Ou mesmo, né, como se uma empresa americana, tem embargo em alguns países, então não podia contratar alguém que, sei lá, que tinha algum tipo de relacionamento com aqueles países. Embargo, tá bom, política de empresa, né, daquela empresa. E era muito interessante isso, porque quando a gente recebia, instigava a gente mais ainda, né, na hora de contratar a pessoa. Contratamos. Aí que a gente queria ir lá no Facebook, aí que a gente queria ir lá no Instagram e saber o que tinha acontecido, né? Por que tinha aquela nota. Mas eu acho que isso mudou. Eu acho que os últimos anos, e principalmente os últimos 2 anos da pandemia, hoje ninguém consegue colocar uma linha tracejada e separar sua mídia pessoal da sua mídia profissional. É quase impossível. Primeiro que você tem que vender em todas as mídias. Né? Você tem que estar em todas as mídias. Tudo bem, você pode até escolher estar no TikTok ou Instagram, você pode até escolher estar no Twitter ou agora, né, essa outra do momento indiana que está aparecendo. Eu acho que você pode fazer algumas escolhas, mas você tem que ter, você tem que estar lá. E não tem como você ter o base do LinkedIn e o base do Instagram falar uma mensagem diferente. Né? Então, essa revolução que a gente está vivendo não é só porque é omnichannel, porque são vários canais ao mesmo tempo, várias mídias, mas também porque muda a postura do profissional. Né? Então, eu sempre brinquei com o pessoal assim, quem usa o LinkedIn como currículo usa errado. O LinkedIn não é uma ferramenta de currículo, não é uma ferramenta para você arrumar emprego. Quem explora o LinkedIn dessa forma, com certeza está explorando o menor potencial que o LinkedIn tem. Ele é uma ferramenta de networking. Não tem lugar melhor do mundo para você fazer relacionamento do que o LinkedIn. É lógico, há quem conteste, né? Nós somos animais sociais, como você mesmo diz, a gente gosta de estar próximo, pessoalmente o relacionamento flui melhor. Sim, mas o LinkedIn ele é o networking da nova economia, desse mundo digitalizado, onde uma abordagem, ela sendo fria ou não, ela não te incomoda tanto igual numa outra mídia. Se uma pessoa chega para você num Instagram, por exemplo, e faz uma abordagem direta para vender um produto, você, opa, peraí, você está no meu perfil profissional tentando vender. Primeiro que você nem vai ler, né? Se você lê, né? Você vai considerar, porque nessas outras mídias, no Instagram, você quer chegar no produto, você não quer ser impactado diretamente por um inbox. E é diferente no LinkedIn. Né? Sabe que essa chave mudou muito para mim no dia que eu resolvi ser acessível? Eu lembro uma época que eu já tinha não sei quantos mil seguidores no LinkedIn, 30, 40 mil na época, e era muito difícil acompanhar todas as mensagens que você recebia. E aí teve uma semana que eu coloquei para mim mesmo, eu falei o seguinte, não, a partir desta semana eu respondo todas as mensagens que eu receber, independente de quem for. Cara, aquilo mudou muito a minha cabeça de como interagir nas mídias, como as pessoas se sentem quando ela me manda uma mensagem lá, porque é difícil, o cargo assusta, né? Quem entra lá no LinkedIn, procura lá o Ricardo Baza, CEO da Michael Page, o cargo assusta, ele não vai me responder. Né? Vou mandar uma mensagem para ele, quem sou eu ali na fila do pão para receber, né, uma mensagem de volta do Ricardo? Muitas pessoas têm medo de cair numa máquina automática, de cair em alguém que está respondendo por você e por aí vai. Então, eu acho que levar a mídia social com autenticidade é o novo normal. É isso que as pessoas têm que entender para ter sucesso também nessas mídias. Pô, achei demais a forma como você descreveu, eu não poderia deixar de comentar, eu fiquei aqui pensando na empresa que você trabalhou, que ranqueava pelas redes sociais, o Baza fazendo a Dona Ângela de sábado, eu tenho até medo, cara, que ranking que eu teria, eu acho que eu não seria contratado, já que a gente está falando de autenticidade. Mas acho que um ponto legal aqui, escutando vocês falarem, que eu acho que tem aí talvez uma graduação, evolução, ou mesmo um respeito no estilo de cada um, que é desde a pessoa que está só lá visível, que é a pessoa que só tem o currículo dela no LinkedIn, até a pessoa que interage, a pessoa que faz networking, e aí chegando até a pessoa que produz conteúdo, e a partir daí vira um caminho aí com muitas possibilidades.
Mas uma coisa é fato, eu queria a opinião de vocês. Hoje, quando tem um candidato que vocês começam a avaliar e essa pessoa fala que não tem nem LinkedIn, nem Instagram, o que passa na cabeça de vocês? É a figurinha fora do álbum, né? Em épocas de Copa, é uma boa referência. Bom, mostra que é uma pessoa que não está, na minha visão, né? Não sei se ele não está antenada com as novas tecnologias, lógico. A pessoa pode ter uma opinião pessoal. Ah, eu não quero participar de uma rede. Ok, é uma escolha, só que também a empresa pode querer impactar aquilo. Tem um livro que eu queria recomendar para a nossa audiência aqui, que eu acho que é muito bacana, que chama Social CEO, que é sobre a jornada que os executivos têm que ter hoje para que ele, na mídia social, seja autoridade de marca, colabore com outras pessoas, engaje a sua base, né, os seus colaboradores. Então, como é que eu vou trazer alguém para dentro da minha empresa, sendo que eu quero fomentar o meu mercado na mídia social e essa pessoa mesmo não acredita na mídia social? Né? Então fica um pouco difícil. Se a estratégia da minha empresa não é mídia social, tudo bem. Agora, se eu estou colocando rios de dinheiro em post patrocinado, em conteúdo, em AdWords, uma série de coisas para impactar a mídia social, o meu próprio funcionário não acredita no poder daquela mídia, fica um pouquinho diferente. Agora, também criar por criar. Vou participar do processo seletivo. Aí você entra lá no perfil da pessoa, não tem foto, não tem informação, não tem nenhuma. Também passa uma imagem, né, de que ela não está dando o devido merecimento àquela oportunidade. E você, Letícia? Acho que tem dois lados, né, da história. Eu concordo que acho que você fica um pouquinho a carta fora do baralho, né? Porque não é só a forma que você se posiciona para o mundo, quando você fala de uma rede social, mas também o conteúdo que você consome estando lá. Então, como você se atualiza, como que você acompanha pessoas que são influentes no seu setor, para você saber realmente o que está acontecendo, né? Então, as novas trends. Então, você está falando com pares, com empresas de outros lugares do mundo. Então, a gente atua, né? A economia global impacta o dia a dia. Tem o lado também da pessoa, que aí sim a gente também não pode esperar que todos estejam. E aí, olhando para o mundo de recrutamento, tem setores que a gente sabe que são mais difíceis de acesso em redes sociais. Então, quando a gente olha para médicos, quando a gente, às vezes, e incrível que pareça, tecnologia, a gente imagina que o profissional de tecnologia seja o mais conectado. E é o contrário. Você quase nunca acha o cara no LinkedIn para conseguir conversar. Então, é o que menos responde, porque às vezes tem muita abordagem, porque o setor está aquecido. Então, a gente começa a ter essas características por setores, que aí o recrutador tem que se adaptar, mas o lado da empresa, talvez a gente também tenha que trazer, o papel do consultor é esse, também levar o que a gente está vendo de mercado para as empresas também conseguirem se adaptar ao que a gente está vendo. Talvez não vai ver o cara no LinkedIn, mas você vai encontrar ele no TikTok, com certeza, né? Nas outras mídias. Eu acho que esse ponto de mercado é muito interessante, né? Quando a gente pega, por exemplo, setor financeiro, né? E a gente pega hoje, você até citou aqui agora há pouco, a LGPD, né? De repente, antes, para trabalhar num banco, a pessoa não podia entrar nem com pendrive. Aí agora, com trabalho híbrido, o cara pode trabalhar de casa, onde você não sabe quem está atrás do computador, que tem acesso àquela informação, etc. As empresas têm uma preocupação sobre o que os colaboradores também estão fazendo na rede, com certeza. Teve uma época, muitos anos atrás... É uma preocupação legítima. Legítima, lógico. Teve uma época, pouco tempo atrás, né, provavelmente uma semana atrás, onde um grande bilionário mundial estava mandando gente embora por comentários que eles faziam em mídias sociais. Se ele falasse mal daquela empresa, ele falava, eu não quero você na minha empresa falando mal dela. Até onde vai também o direito de expressão versus fazer parte, né? Você tem assim aquela questão de pertencer àquela empresa. Se o negócio fosse seu, você ia gostar de alguém falando mal na mídia social do seu negócio, trabalhando na sua empresa? Então, a gente tem, hoje ainda, uma necessidade muito grande também de entender esse movimento, né? Eu acho que os mercados, o que eu estava citando, né? O exemplo, o mercado financeiro é um mercado que é extremamente formal na mídia social. O mercado, você citou médicos também. Agora, eles estão começando a entrar. Vai no Instagram e olha qualquer Instagram de clínica hoje, de dermatologia, para você ver. Eles aprenderam que é ali que eles pegam um cliente. Né? Não, mas aí quem não tem Instagram vai trabalhar na clínica de quem tem Instagram. De quem tem Instagram, exato. Por exemplo, quer ver uma classe que está revolucionando? Advogados. A OAB proíbe propaganda para advogados. O advogado não pode colocar nenhum outdoor falando, sou advogado, venha me encontrar. Não pode. Eles estão tendo que fazer o quê? Aprenderam a gerar conteúdo. É a forma deles venderem. Eu gero tanto conteúdo que meus clientes acabam encontrando meu conteúdo e em algum momento eles vão perguntar quanto que é o meu preço. Então, eu acho que todos os profissionais, mais cedo ou mais tarde, encontram formas de serem impactados ou de serem encontrados na rede.
né? Talvez a melhor forma de encontrar os profissionais de IT esteja na Dark Web, por exemplo. Mas um ponto que eu acho super legal que a Letícia trouxe, que eu não quero deixar escapar, eu vejo, sem dúvida nenhuma, rede social como talvez o novo idioma desse novo mundo, a plataforma, porque e a analogia que eu faço é como inglês. Quando você olha para a sua carreira, você falar inglês, a não ser que você trabalhe em uma multinacional, que você fale inglês com frequência, o valor muito mais ele está, às vezes, na forma como você consegue consumir conteúdo. Porque se a gente está dizendo que a maior parte do conteúdo que é produzido no mundo é em inglês, se você não fala inglês, você tem que esperar a tradução, confiar na tradução de alguém, lembrando que ela vai demorar mais para chegar. Então, automaticamente, é como eu enxergo redes sociais. Tem tanta coisa acontecendo rápido, informação chegando através de redes sociais, você não consumir rede, você está esperando talvez o jornal do dia seguinte, você está esperando a TV no final do dia. A dona Ângela. A dona Ângela muitas vezes chegar lá no sábado com provocações, mas acho que o ponto principal é esse aspecto da gente pensar, poxa, sobre o consumo da informação. E o outro lado que eu queria agora trazer, já puxando para o Thiago, sobre produção de conteúdo. Em que momento, Thiago, deu um clique na tua cabeça? Porque poxa, você foi um dos primeiros a começar aqui no Brasil produzindo conteúdo. Foi uma referência que você viu acontecendo lá fora? E você falou, pô, esse é o caminho? Ou você já era um cara de produzir conteúdo e você falou, agora eu vou jogar para cá? Como é que foi? Cara, engraçado. Eu sempre gostei de foto e vídeo, assim, é uma característica minha, né? Indico algumas câmeras aí para vários amigos e tal. E eu comprei uma câmera diferente, assim, de um cara que estava indo embora do Brasil, estava vendendo o estúdio de fotografia dele inteiro. Eu comprei de porta fechada e comprei as câmeras dele. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e minha esposa falou, mais uma câmera? Você vai fazer com mais uma câmera? Eu falei, não, essa eu vou usar para produzir conteúdo para Regos. Como assim? Eu falei, não, eu vou começar a gravar os ambientes, eu vou gravar os clientes. Isso que ano que foi? Isso em 2015. Ela falou, legal, diferente. Cara, meu primeiro vídeo, é aqui na Rua das Olimpíadas. Eu estava inclusive saindo desse prédio, indo aqui para o JK Iguatemi, onde a gente tem uma unidade. Eu pego a câmera, viro aquelas câmeras que já faziam inteligência de tracking no rosto, assim. Viro para mim e falo assim, gente, para quem quer reservar uma sala de reunião, aqui tem uma Regos, ali tem uma Regos, tal. Gravei o vídeo, eu mesmo editei ali no computador, subi no mesmo dia, assim. Já fiquei esperando a porrada do marketing no outro dia, né? Tipo, não pode e tal. Cara, e o vídeo viralizou. Aí, eu, assim, não foi uma viralizada gigantesca, mas viralizou. Aí eu falei, nossa, legal, tem uma porta aqui. Continuei fazendo. Entre altos e baixos, vários puxões de orelha, mas nunca parei. Eu acho que isso foi uma oportunidade grande, assim, de entender que alguns vídeos foram bons, alguns foram ruins e que não tinha a necessidade de ser perfeito o tempo todo. Teve algumas entrevistas que eu fiz com meus colaboradores que eu achei muito legal. Colocava o colaborador sentado do meu lado e falava assim, o que você faz aqui dentro? Eu sou de finanças. Então, já que você é de finanças, explica para o nosso cliente ali que está assistindo qual que é a melhor forma dele economizar. Foi muito interessante ali naquele começo. Só que eu acho que a virada de chave, assim, de pensar o seguinte, não, agora eu tenho que começar a produzir um conteúdo bacana que conecte com a audiência, foi em 2018. Naquela chuva gigantesca que teve em São Paulo. Não, perdão, foi até um pouquinho antes. A greve dos caminhoneiros que travou o negócio da gasolina, né? Que foi em 2018, isso. Que todo mundo ficou sem gasolina. E aí eu fiz um post pela Regos falando, olha, se você está sem gasolina em casa, não tem como ir para o escritório, não está conseguindo, encontra a Regos mais próxima no seu app e a gente vai estar liberando acesso aos espaços hoje para quem não tem onde trabalhar. Então você pode trabalhar numa Regos. E por coincidência, nesse mesmo dia, teve uma chuva gigantesca em São Paulo. São Paulo parou por causa da chuva. Eu tinha feito meu post 8 da manhã. Ricardo, quando é 10 da manhã, a gente está em reunião de diretoria, aqui, até nessa unidade, aqui nesse mesmo prédio aqui da Michael Page. E aí um rapaz que trabalha com a gente falou assim, Thiago, você já viu seu post lá no LinkedIn? Eu falei, não. Ele falou, tem 500 mil de visualizações já. Eu falei, nossa, legal, né? Tomara que a galera use, né? Que eles venham, tá bom. E continuamos a monitorar, começamos a entrar. Esse post bateu 2 milhões de visualizações. No final do dia, a gente tinha viralizado... Foi no YouTube? Ou no LinkedIn? Não, no LinkedIn. A gente tinha viralizado naquele Razões para Acreditar. Tinha saído em quase todas as matérias dos principais jornais. Na Forbes US, entendeu? Tipo, dias de caos no Brasil e a Regos vem ajudar quem está precisando.
Viralizamos em grupo de WhatsApp. Eu recebia WhatsApp de amigos falando assim, Thiago, é sério esse post? Porque eu recebi não sei o que. Então, assim, a gente entendeu o poder que o viral do bem tinha naquele sentido. E olha que a gente já tinha feito essas ações várias vezes. Várias outras ocasiões, greve de transporte público, tudo, onde a gente abriu os lounges para quem não conhecia o coworking poder ir lá. E ali a gente falou assim, não, aqui tem um potencial. E eu lembro que no final desse dia foi um negócio tão maluco, porque o site da Regus chegou a cair de tanto acesso. E o pessoal do Global não entendia o que era aquele, o que estava acontecendo no Brasil. No outro dia, eu tenho um bom relacionamento com o pessoal do LinkedIn aqui, eu cheguei com eles e falei assim, olha, se eu fosse comprar a exposição desse post, quanto teria custado? E aí o pessoal fez a conta para mim e falou, $90 mil. Então, olha o potencial de um negócio na hora certa, conteúdo certo, com a audiência certa, né, no momento certo. $90 mil eu teria que gastar para ter o mesmo impacto. E eu estou falando só de LinkedIn, esse post viralizou em todas as outras. Ali foi uma mudança de chave muito grande. Ali onde foi eu pensei, não, cara, eu tenho que investir muito tempo nisso. E desde lá para cá, assim, a minha meta eu coloco um post por dia. E isso acaba gerando muita reportagem. Eu estou basicamente, uma vez por semana, eu estou com alguma grande mídia, em entrevista, ou em podcast, ou em revista. Você cria autoridade de marca, né? Porque você acaba sendo a referência do mercado. E isso é uma coisa bacana, porque os seus colaboradores vêm e falam assim, cara, ele está fazendo a parte dele. Porque você lembra aquela época que tinha aquela disputa entre executivos, donos de carros, de montadoras de carro, e eles iam para o autódromo de helicóptero, né? Você falava, pô, mas você vem de carro, você vem de helicóptero, ou o cara que, né, o motorista da Coca bebendo Pepsi, e por aí vai. Era a mesma coisa nesses mercados, né? Então o pessoal quer ver executivos que usem sua marca, que sejam autênticos e tudo mais. E a mídia social tem um poder gigantesco para isso. E olha só que interessante, a gente falou aqui do potencial que um executivo tem para entrar no radar e potencializar sua carreira, a gente está falando do potencial que um executivo tem de trazer clientes para a empresa. E agora eu queria explorar com a Letícia o potencial que um executivo tem com essa exposição de atrair outros talentos para a empresa, já que a guerra global por talentos é algo que todo mundo, em maior ou menor proporção, está vivendo. Como que você enxerga esse potencial para atrair pessoas para a organização, Letícia? Hoje, falar de mídias sociais é falar do dia a dia, né? A gente chegou nessa conclusão aqui nessa conversa. Estava vendo um estudo recentemente que 80% dos brasileiros, mais ou menos, estão em mídias sociais. Então, se a gente está falando de posts, eu estou falando que 8 a cada 10 brasileiros já estou alcançando de alguma forma quando eu estou falando no mundo digital. Nesse mesmo estudo, eles falam que 2 a cada 3 pessoas numa empresa têm a expectativa de que seus diretores e a sua liderança se posicionem em redes sociais. Então, a partir daí, a gente já começa a falar dessa liderança pelas ações, né? Faça o que eu faço, não faça o que eu digo. Então, esse posicionamento nas redes. E é a questão que a gente começou a falar. A gente começa a aumentar esse networking, as pessoas da empresa também, para cada vez mais impactar mais pessoas, como esse post do bem que foi gerando maior engajamento. Para a atração de talentos é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu tenho essa ressonância com a liderança de o que eles estão levando para a mídia, é exatamente o que eu acredito, de valores, de posicionamento, essa autenticidade que a gente falou no começo do podcast é crucial hoje em dia. Então, eu quero trabalhar num lugar onde eu me encaixe, onde me identifique, e isso começa a partir da liderança. Então, quando a gente tem a liderança se posicionando, a gente vê que os candidatos pesquisam isso durante um processo seletivo. Então, eles chegam num processo seletivo já munidos de informação, não mais só sobre a empresa ou sobre a vaga. Antigamente, a gente falava sobre a vaga, a pessoa queria saber quando eu começo, qual que é o salário e o endereço. Hoje em dia, a gente está falando sobre o propósito, sobre o valor, o engajamento que a gente tem. E as redes sociais, elas traduzem, elas levam essa mensagem da liderança diretamente para os candidatos, sem ter aquela D+1, D+2. A gente está escutando diretamente das pessoas. E aí eu acho que isso comunica diretamente o ser humano com outro ser humano. Bom, quem está nos escutando aqui já percebeu que esse papo aqui, quem não está com papel e caneta na mão, corre lá pegar, porque tem muito insight mesmo. Eu quero aproveitar também para já falar sobre o nosso estudo de remuneração. Esse é um estudo, é um material muito completo que a gente lança todos os anos, onde em mais de 50 páginas a gente detalha todos os cargos de todas as áreas com o salário, com base nas entrevistas que a gente realiza. Então é um cheiro do asfalto no mercado e acaba servindo de guia para você que está planejando
do seu próximo ano, como você vai desenhar o seu time, o modelo de remuneração e também você que quer entender aí se a sua remuneração está adequada ao mercado de trabalho, eu vou deixar o link já aqui na descrição da bio já do episódio, então já clica aqui para que você possa fazer o download do nosso estudo de remuneração que a gente lançou agora logo mais. E agora eu quero voltar aqui para esse próximo bloco e já pegar a opinião do Thiago. Thiago, agora a gente vai pegar algumas perguntas que deixaram aqui nas caixinhas aqui da Michael Page, das nossas redes aqui também. Como é que você enxerga o perfil que não se sente confortável para estar se expondo em rede social? Como é que deve priorizar? O que são os primeiros passos? Porque talvez a gente está falando aqui o módulo avançado aqui quando a gente fala do potencial. Talvez vamos pegar a pessoa que já agora está pensando assim, tá bom, entendi que eu estava deixando de lado um potencial, quero mudar. Por onde eu começo? Ótimo. Bom, primeiro que eu acho que não tem atalho, né? Tipo assim, não dá para sair de alguém que nunca fez nada, não explorou e da noite para o dia automaticamente você tem uma rede altamente engajada, né? As ferramentas são feitas de algoritmo, o algoritmo precisa aprender, ele precisa aprender a sua rotina. Eu brinco muito com o pessoal assim, o algoritmo é como se fosse uma agenda, ele tem que saber tudo que você faz, a hora que você faz e ele vai aprendendo contigo. Então, uma boa forma para quem nunca fez nada e está começando a fazer agora, é compartilhar notícias sobre o seu mercado. Não precisa ser sobre a sua empresa. Compartilhar notícias sobre o mercado. Então, eu trabalho com alimentação, vamos lá, entro numa grande mídia e puxo lá assim, olha, como está o mercado de alimentação? O mercado de alimentação cresceu 30% este ano. Legal, vou lá compartilhar notícias sobre o meu mercado. Eu não me exponho quando eu compartilho notícias sobre o mercado. Eu não estou falando nem da empresa e nem do profissional. Essa é uma boa forma de fazer isso. Uma segunda forma de fazer isso é também começar você a medir a sua potência dentro das ferramentas. Agora vem uma dica de ouro para quem está nos assistindo. Agora vale pegar o papel e a caneta. Que é, se você entrar para o LinkedIn, ele tem uma ferramenta que ele te dá uma pontuação do quanto você é vendável dentro da plataforma. Chama Social Selling Index, ou SSI. Você entra em linkedin.com/sales, de inglês em vendas, né? Sales/SSI. Entrou nesse endereço, pelo celular mesmo, ele vai dar a sua nota, uma nota de 0 a 100. E o que é legal disso? Que ele mostra quais são os componentes dessa nota e por que talvez você não está no 100. Então, olha, você precisa reforçar a sua imagem pessoal, você precisa aumentar suas conexões, você precisa produzir conteúdo. O que você precisa fazer? E essa ferramenta te ensina como melhorar na mídia social. É uma dica de ouro. Esse SSI me ensinou bastante, bastante mesmo. Né? E eu tentava bater todo dia o meu SSI. Então, eu mantive um tracking ali do SSI. Eu lembro que quando eu comecei eu tinha 40. Eu estacionei nos 80, assim, os últimos meses variam entre 82, 80, 81. E olha só, eu exploro muito bem o LinkedIn há muitos anos. Até eu não consigo bater o 100, é muito difícil. Você tem que ter aí realmente uma dedicação muito grande. Qual que é o teu recorde aqui? Vamos deixar o benchmark para quem está nos assistindo. 84. Mas assim, para quem explora a mídia de maneira secundária, né? Porque querendo ou não, trabalho com 3 empresas, né? E assim, a mídia é um complemento do que eu faço. Mas eu acho que para quem está nos ouvindo, né? Que trabalha numa organização e que vai começar a explorar a mídia, não adianta colocar uma barra que o cara está aqui a 100, porque você vai acabar criando conteúdo errado. Né? Eu acho que tem essa oportunidade. E terceiro, gente, team gathering. Então, quando você está com a galera, encontrou, fez um encontro, teve uma reunião, faz a foto, marca a pessoa. As pessoas gostam de ser reconhecidas. Né? Feedback sempre no privado, mas reconhecimento em público. Então, e a mídia social é um bom lugar para fazer isso. Eu faço muito isso. Eu fui para Curitiba, na Régua, chego ali, encontro um funcionário, vamos bater uma fotinho. Coloco, hoje visitando a Réguas com os campeões XPTO, ponto. Cara, isso é uma forma de reconhecimento para eles, é uma forma de engajar, às vezes acabam compartilhando. Então, eu acho que esses 3 pequenos passos já é uma forma de você começar a aprender, né, e ensinar o seu algoritmo. Adorei. E Letícia, do ponto de vista do recrutador, o que a pessoa que está ali construindo o perfil precisa estar atento, do's and don'ts? Acho que do's primeiro, né? A gente começa, acho que a marca pessoal é importante, então exatamente como você trouxe, como eu me posiciono, e eu adicionaria ainda mais as conexões. Então, quais conexões eu quero começar a fazer dentro desse meu círculo? Não só me conectei a você e você aceitou, mas
realmente trazer conteúdos que façam sentido ali na sua rede, começar a conversar com as pessoas. Estou vendo, né, esse crescimento de 30%. Qual que é a sua percepção no mercado sobre isso? Então, realmente, e aí o interesse genuíno, né? Também acho que vale ressaltar essa palavra genuíno, quando a gente começa a falar dessas conexões, de conhecer as pessoas, conhecer essas percepções de mercado, e algo orgânico. Então, não é de hoje para amanhã que eu vou ter 10 mil conexões e conhecer todo mundo. E aí, também, quando eu começo a falar, se eu estiver buscando um emprego, algo assim, seguir as empresas hoje que você tem interesse, entender dos assuntos que elas estão... Será que eu realmente estou conectado com o propósito daquela empresa? Será que o que eles estão buscando hoje de objetivos estão em linha com o que eu tenho de objetivos para a minha própria carreira? Acho que cada pessoa ela é responsável pela sua própria carreira. Somos todos CEOs das nossas vidas, né? Então, a gente tem que realmente ir atrás e tem que fazer sentido em todos os aspectos. Então, essas conexões com pessoas que estão dentro de casa, não só do RH, mas das áreas que vocês têm interesse também de trabalhar, e, obviamente, consultorias de RH, né? Então, a gente consegue trazer, imagina, os consultores estão o tempo inteiro conversando com empresas, com candidatos do mercado, temos experts em todos os setores. Então, bater um papo também com headhunters, bater um papo com as consultorias de RH, falando um pouco sobre o mercado, o que está sentindo, tendências, etc. E os don'ts, né? Ninguém gosta de receber uma abordagem, você tem uma vaga? Ou você tem uma vaga de emprego para mim? Acho que acaba sendo muito frio. Já anexa o currículo, né? Segue meu currículo. Pode ser que realmente a pessoa que está do outro lado se sensibilize e divulgue o currículo. Eu sempre respondo todo mundo que me manda currículo, eu sempre direciono para a nossa rede aqui interna de recrutadores, mas nem sempre você vai encontrar uma audiência tão aberta do outro lado. Então, é realmente entender, você é a pessoa certa que eu estou conversando? Faz sentido o que eu estou te trazendo? Você pode me conectar com a pessoa certa caso você não seja? Deixa eu bater um papo sobre o meu momento. E aí sim a gente começa a criar essa conexão e começar a direcionar. Então, tanto para quem está começando, quanto para quem já estava um pouquinho enferrujado, eu acho que faz sentido olhar tanto para o pessoal quanto para o profissional. E mais uma dica de livro, né? O pessoal vai sair daqui comprando vários livros na Amazon, né? Brincadeira, qualquer livraria. Receita Previsível, do Aaron Ross, Incrível. Ele ensina como fazer, né, uma máquina de vendas. Isso pode ser usado também para uma máquina de prospecção pessoal. Então, assim, para que o seu currículo não vire um spam, né, na caixa de alguém, você tem que ter uma metodologia. E esse livro ensina uma metodologia bem legal de Cold Call 2.0, né? Como que você faz essa ligação fria? Como se você ligasse para um recrutador que não te conhece, né? Como você se apresenta. Então, eu também queria recomendar, que eu acho que é bem interessante. Eu devo receber pelo menos umas 10 mensagens por dia também de pessoas pedindo, né? Ou me mandam currículo, ou pedindo, né, indicação para alguma vaga. E é difícil também para quem está sentado do lado de cá, né? Do lado do contratante, muitas vezes, que não é a pessoa que abre a vaga, que não é a pessoa que está fazendo a seleção do currículo. E você pode passar uma mensagem meio fria, né? Tipo, não liguei para o seu currículo, mas não é isso, é porque você está falando com a pessoa errada. Sim. Né? Então é importante saber qual canal você fala, por isso que eu acho que o Receita Previsível, o Predictable Revenue, para quem quiser ler em inglês, é bem bacana, ensina você a traçar esses caminhos. É interessante o ponto que você trouxe e algo que eu sempre comento, a Page aqui no Brasil, nós somos a maior empresa de recrutamento de executivos, tanto no Brasil quanto na América Latina. Só que no Brasil são um pouco mais de 200 headhunters, a gente entrevista em média 6 mil executivos por mês. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Baza, qual que é a maior concorrente da Page? E, de novo, temos muitos concorrentes, mas eu brinco, o maior concorrente é o seu inbox. É o inbox hoje, porque é o que gera a conexão das pessoas mais do que um concorrente tradicional. Mas uma pergunta que eu tenho aqui para você, Thiago, qual foi o maior insight que você teve como profissional, seja para a tua evolução, para o teu desenvolvimento, justamente por estar explorando redes sociais? Olha, pergunta de ouro, essa, hein? Pergunta do milhão. Eu acho que o insight em tentar ser mais aberto, que eu até comentei antes aqui, mas tentar humanizar um pouco mais as minhas relações. Porque a mídia social também, ao mesmo tempo que ela te dá volume, ela pode te deixar um pouco mais frio nesse sentido, né? E tudo acaba virando uma necessidade de você estar gravando, postando, etc. Eu lembro que teve uma reunião que eu tive até com o querido Sérgio Vaiba, abraço pro Sérgio, que a gente estava conversando e eu falei, cara, tô numa pegada louca. Ele falou, Thiago, seu dia deve ter 36 horas. Eu falei, não tem. É que eu posto muito. Ele falou, pois bem, a tua audiência acha que você tem 36 horas no dia. Até onde isso é bom, até onde isso é ruim? Será que você não vai se tornar inacessível por tudo que você está fazendo, tudo que você está postando? Eu sei que a gente vive num mundo hoje que você é o que você posta, né? Mas
até onde isso também não pode ser impactado. Então, eu acho que eu tive que fazer também um trabalho de muitas vezes me fechar um pouquinho e entender para tentar humanizar essas relações na mídia social, para não ficar um negócio muito mecânico, muito máquina de post, muito máquina de conteúdo, e perder a essência de quem é o Thiago. O Thiago é um cara brincalhão, o Thiago é um cara que gosta de conectar com as pessoas, né? de conversar, de bater papo, entendeu? Nem em épocas de lockdown conseguiu me amarrar em casa. Eu sou um cara que gosta de ver pessoas, entendeu? Gosto de estar ali próximo, tal. Então, esse é um cuidado que eu tive que ter, foi um insight muito forte, assim. Eu acho que contribuiu até para discutir um pouquinho assim, a performance do que eu estava trazendo da mídia social. Porque muitas vezes quantidade de post não significa qualidade de post. A gente estava falando agora aqui antes da gravação de exemplos de pessoas que não estão em busca de seguidores e sim de clientes. Eu brinco com o pessoal assim, né? Quem quer seguidor é adolescente, eu quero lead. Né? Mas assim, é bem isso. Não é a quantidade de seguidor que te define. E teve um momento que eu precisei parar e falar, não, tá bom, aqui eu vou pisar no freio, prefiro ter mais qualidade no que eu estou gerando, em quem está me seguindo, em quem eu estou impactando. Então, por exemplo, eu faço um post hoje no LinkedIn para uma marca, e eu tenho, né? Eu sou embaixador da Audi, né? Eu também sou âncora na Forbes, além de ser CEO da Regus e do Spaces. E essas marcas se acoplaram a mim, não só pela questão profissional do que eu estou entregando, mas também porque eu falo com uma audiência selecionada. E essa pausa que eu fiz lá atrás para deixar a audiência mais qualitativa foi muito importante. Eu adoro a forma como você fala, porque eu também enxergo no meu desenvolvimento muitas oportunidades. Eu me lembro quando eu comecei a produzir conteúdo e eu comecei a postar algumas ideias que eu já tinha uma certa convicção há algum tempo. E aí você começa a receber uns feedbacks, você fala assim, puxa, eu não tinha visto por essa forma, puxa, esse lado aqui também eu não tinha parado para refletir. Então, acho que para mim, desenvolvimento, primeiro, sem dúvida nenhuma, a quantidade de insights que eu tive. O segundo, o meu livro ele tem uma história muito interessante, porque às vezes as pessoas me perguntam, poxa, Baza, teu livro que você fez, né, O Lugar de Potência, sobre carreira e liderança, como é que você fez para ranquear ele tão bem? Já na primeira semana foi para a lista dos mais vendidos. Eu usei uma estratégia que... O que eu fiz? Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas no meu Instagram, eu recebo em média entre 300 a 400 perguntas por dia. Então é muita informação. E aí eu comecei há 2 anos, mais ou menos, a perguntar, se você tivesse que comprar o livro de carreira e liderança do seu sonho, o que você gostaria que tivesse no livro? E eu me lembro que eu comecei a fazer essa pergunta toda semana e eu fui planilhando tudo que vinha de insight do que as pessoas queriam que tivesse no livro. E aí com essas informações eu montei o esqueleto e aí, claro, depois eu fui rechear. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Baza, parece que você descobriu o que eu queria ler. Eu falei, não, na verdade eu perguntei e vocês me responderam, né? Que minha inspiração para tudo isso veio da história, né, da Igreja Católica, que na época da Idade Média mandava ali os padres para cada vilarejo, os padres ficavam no confessionário de segunda a sexta escutando o vilarejo inteiro, chegava no domingo, ele juntava tudo, dava aquele sermão matador e o pessoal falava assim, nossa, ele está falando para mim, ele está falando para você, ele escutou o vilarejo inteiro, ele sabe o que está precisando. Então, eu acho que tem uma forma também dessa interação, de você conseguir escutar o seu público e a partir daí saem melhores produtos, melhores serviços, melhores posicionamentos, melhores ideias, porque é o que antes talvez a mídia tradicional não trazia essa possibilidade. E lembrando que as mídias sociais estão nos escutando nesse momento também, né? Então, são os padres dos dias de hoje. Mas é verdade, porque se você não produzir o conteúdo, tem uma grande chance do algoritmo impactar aquela pessoa. Então, se você não tivesse trazido o livro no momento certo, talvez o cara ia falar, você mandou essa caixinha de pergunta aqui, você está pesquisando sobre tal, e de repente o algoritmo está sugerindo um livro de um concorrente teu. Né? Então, a gente tem que saber que hoje a gente vive num mundo onde o marketing digital, onde a forma como os produtos e os serviços são vendidos, ele está mudando. Né? E a gente está concorrendo entre pessoas e concorrendo entre máquinas. E tem um livro do Luciano Santos que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, que eu gosto muito, que ele fala sobre esse protagonismo de carreira das pessoas, e ele fez exatamente isso. Então, ele jogou pesquisas ali no LinkedIn, realmente para coletar insumos, para conseguir se basear de acordo com a resposta das pessoas. Então, eu acho incrível esse livro, pode pegar o papel e a caneta e anotar, eu acho ele incrível, porque ele fala muito sobre como eu me posiciono, né? O CEO da sua própria carreira, da sua própria vida. Eu acho
Que é super interessante. Fiz um painel com ele na Bienal. Aliás, nunca me imaginei em 2022 numa Bienal. Você vê as mudanças que a pandemia traz pra gente, né? Eu recebi muito insight na mídia social. Tiago, você tinha que escrever um livro. Tiago, tinha que escrever um livro. Eu falei, gente, se você soubesse como eu tenho aversão a escrever. Eu todo mundo, não, você tem que escrever um livro. E eu comecei a escrever antes da pandemia. E era sobre o trabalho híbrido, mas falando de futuro do trabalho. E aí veio a pandemia, mudamos o nome do livro, lançamos esse ano como Nem Home, Nem Office, o futuro do trabalho é híbrido, né? Um nome meio catchy. Eu fiz um painel com o Luciano que foi muito legal, porque uma coisa conectava com a outra, né? Você falar de nem home, nem office com seja egoísta com a sua carreira. E o trabalho híbrido é muito isso, né? Muitas empresas mandaram voltar os colaboradores, eu colaborador, não, agora eu quero isso que eu conquistei aqui, dessa flexibilidade. E estava lá no livro dele também, foi muito bacana. Poxa, agora a gente chegou no bloco onde a gente pede sugestões de livros, filmes. Mas justamente eu já estou começando dessa forma aqui, porque depois de tantas indicações aqui, eu tenho certeza que se a gente espremer, sai mais um pouco. Letícia, eu vou começar contigo. O que você deixa ainda de sugestões aí, seja de livro, filme, documentário, que de repente pode trazer uma provocação adicional? Legal, acho que além do livro do Luciano, que eu acho ele incrível, inclusive dei para minha equipe inteira de presente, tem vários podcasts de RH e tem um podcast de RH que é RH Escuta, se eu não me engano, posso confirmar o nome certinho, que é incrível. Então, para o público de RH, eles trazem muitos insights do RH humanizado, como tratar o candidato dentro de um processo seletivo para a gente desse mercado. Acho que é super legal, especialmente para quem está começando a carreira. Acho que te traz insumos ali, desmistificando todo esse processo que a gente tem no dia a dia. Muito bom. E você, Tiago? Bom, vou para a quarta indicação de livro já nesse podcast. Eu acho que um livro que conecta super com o tema que a gente está falando é do querido Gustavo Cerbasi, A Riqueza de uma Vida Simples, que fala um pouquinho dessa mudança de parâmetros, onde as pessoas estão optando por ir para uma região mais simples, para o interior, uma coisa assim, e diminuir um pouco o ritmo sem se desconectar das redes. E isso é muito legal no livro. Ele fala, olha, você não precisa estar em São Paulo, vivendo essa loucura de São Paulo, para que você esteja conectado com a nova economia, com tudo que está acontecendo. Você pode viver essa loucura de maneira digital, remota, mas ter uma vida melhor, de melhor qualidade e tal. Eu acho que é bem legal, foge um pouquinho do que a gente está falando do tema de mídias sociais direto, mas eu acho que a audiência vai se beneficiar um pouquinho, vai ser uma forma meio zen de encerrar aí as indicações. E para todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando, não deixem de conferir as posições, as vagas que nós estamos publicando no site da Michael Page, no site da Page Personnel. Deixe o seu currículo, se aplica para as vagas. Se você está planejando uma movimentação de carreira, procurando um emprego, você está no momento onde você está no mercado, talvez aquela vaga que você busca está hoje sendo conduzida por um dos nossos headhunters. E para a gente fechar agora, Letícia, considerações finais aí. O que o Baza não te perguntou aí que você acha importante deixar registrado para a turma? Bom, acho que independente de gerações, né, as redes sociais estão aqui para todos. Então, se você está começando carreira, se você já está no meio da sua carreira, considere realmente muito bem o seu networking, que seja genuíno. Converse com experts de mercado muitas vezes para ter um pouquinho mais de ideia como eu começo, por onde eu vou, quais são os caminhos, pegar essas dicas aqui também que nós trouxemos. E ficamos super à disposição também para um bate-papo, quem estiver assistindo a gente aí de casa também, para apoiá-los nesse começo. Muito bom. Tiago, suas considerações. Uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é interessante, cada vez mais o profissional do futuro, ele tem que ter essas competências em soft skills, né? Todo mundo já está falando isso, está até batido. Eu gosto de chamar de power skills, porque de soft não tem nada. É verdade. São os mais ou fortes. people skills. São os mais fortes. Sejam eles power, soft ou people, eles são novos skills que as faculdades e os cursos de antigamente não ensinavam. Isso tem uma coisa que está surgindo hoje e que vai ser uma polivalência dos profissionais do futuro, é comunicação ao vivo. Saber falar em público, ter uma boa retórica, live, conteúdo, né? Live selling, live shopping e por aí vai. E a gente viu uma onda de lives na pandemia acontecer, eu entrei nessa, o Baza entrou nessa, acho que todo mundo entrou. Muitos entraram e saíram, muitos entraram e desistiram, muitos entraram e ficaram, mas a verdade é que isso não vai andar para trás. 2019 não volta. Então, comunicar-se de maneira digital, através de vídeo, é um soft skill que eu acho que todo mundo tem, um power skill, né, que todo mundo tem que desenvolver. E não dá, nesse momento, hoje, assim, um profissional que queira participar de grandes organizações e que queira se esconder atrás de uma câmera que ele nunca abre, né, ou nunca está participando, é a mesma coisa que você estar numa sala de reunião assistindo a reunião do lado de fora.
Né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não interessa se está falando para 1, para 5, para 10, para 20, para 30 pessoas, para 1.000 pessoas. Né? As pessoas hoje, né, têm que desenvolver essa nova habilidade da interação ao vivo. Muito bom, adorei. Olha só quantos insights poderosos. Olha, para você que nos escutou até aqui mais uma vez, não esqueça de baixar o nosso estudo de remuneração, onde você tem aí toda uma compilação das principais posições de mercado, com os salários, o que a gente observa de informação nas entrevistas. E claro, não deixe de seguir aqui o Entrevistas no nosso canal aqui da Page, no YouTube, no Spotify. Já clica aqui no sininho, ativa as notificações para ser avisado de todos os conteúdos como esse, que eu tenho certeza que te gerou ótimos insights. Te espero no próximo episódio. Muito obrigado.